Senhor, tu és para mim meu castelo forte. Olá, meus amigos do Face. Peço que você compartilhe esta mensagem para com que você participe do pleno fogo do Evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 3, diz o Senhor Jesus Cristo: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tema da mensagem: os 3 porquê o homem deve nascer de novo. O primeiro porquê o homem deve nascer de novo, porque todas as estruturas de ideologias, filosofias, cosmologias, teologia das letras mortas, crenças e paradigmas da religião não pode libertar e nem salvar o homem de suas misérias, de seus pecados. Nesse texto nós vamos analisar a vida de Nicodemos. Nicodemos era um grande religioso da sua época. Nicodemos era príncipe de Israel. Nicodemos era doutor em Bíblia, mestre em Israel, ensinava nas sinagogas de Israel. Mas o que nós podemos analisar pelo Evangelho vivo, que Nicodemos era um miserável religioso, que não compreendia e nem entendia o reino de Deus. Por isso ele foi buscar Jesus à noite. Então, religião não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Religião, com todos os seus paradigmas, não pode salvar o homem de suas misérias. O segundo porquê o homem deve nascer de novo, porque o novo nascimento é mudança radical. E o que significa mudança radical? Mudança radical significa o homem morrer para o mundo e nascer para o reino de Deus. Morrer nos seus pecados e nascer para a vida eterna. Isso significa mudança radical que só o novo nascimento pode criar na vida do homem. Mudança radical significa mudança do caráter humano, mudança do caráter do homem. Então, mudança radical significa mudança de caráter. E só o Espírito Santo pode mudar o caráter do homem. Só o Espírito Santo pode criar um caráter saudável, um caráter amável, um caráter adorável. Só o Espírito Santo pode criar um caráter alegre. Só o Espírito Santo pode criar um caráter de paz na vida do homem. Só o Espírito Santo pode criar um caráter de benignidade na vida do homem. Só o Espírito Santo pode criar um caráter de paciência na vida do homem. Só o Espírito Santo pode criar um caráter de bondade na vida do homem. Só o Espírito Santo pode criar um caráter fiel, justo, íntegro, honesto, taxativo, transparente. Só o Espírito Santo pode criar um caráter manso, humilde. Só o Espírito Santo pode criar um caráter temperante na vida do homem. Portanto, nascer de novo significa uma mudança radical do caráter humano. Só entra no reino de Deus quem passar por esse processo de mudança de caráter. Portanto, a religião não tem essa capacidade de criar um novo caráter na vida do homem. Então foi por isso que Jesus disse a Nicodemo: se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Todos que querem entrar no reino de Deus têm que passar por esse processo de mudança radical. Mudança de caráter. O terceiro porquê o homem deve passar pelo processo do novo nascimento. O terceiro porquê o homem deve nascer de novo. Porque o novo nascimento significa a primeira lei da criação do reino de Deus. E só entra no reino de Deus quem o Espírito Santo criar um homem novo. Só entra no reino de Deus quem o Espírito Santo criar um caráter novo na vida deste homem. Só entra no reino de Deus quem
passar pelo processo do novo nascimento, porque o novo nascimento é a primeira lei da criação do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é ideologia, nem filosofias, nem paradigmas da religião. O reino de Deus é o poder do evangelho vivo. O reino de Deus é o poder da criação do evangelho vivo. Então, só o evangelho do Senhor Jesus Cristo pode criar nova vida nos seres humanos. Portanto, não se iludas com as religiões, com placas de denominações Placa de denominações e religião não é o reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino de Deus, precisamos passar pelo processo do novo nascimento. Disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo significa mudança radical do caráter humano. Portanto, fuja da religião, porque a religião vai levar milhões e bilhões de pessoas para o inferno, porque o reino de Deus é a lei criativa do poder de Deus. Por isso que Jesus disse, quem não nascer de novo não entra no reino de Deus, porque o reino de Deus é a lei do poder criativo de Deus. Amém.